Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um roteiro pela cidade de Londres totalmente gratuito. Vamos explorar algumas atrações e lugares do dia a dia londrino que você vai poder visitar para conhecer a história da cidade enquanto vai apreciando os locais mais famosos. E vamos começar com a Maquele nos apresentando o Museu de Londres, onde iremos aprender sobre a história da cidade para depois apreciar o passeio com outros olhos. Este é o Museu da Cidade de Londres. Um museu muito bonito, grande, que conta a história da cidade desde a pré-história até os dias de hoje. Então, tem o período romano, o período medieval, o período vitoriano tem muito destaque. O que me chamou a atenção foi a pira que foi acesa nas Olimpíadas de Londres em 2012. Está aqui no museu. Uma das coisas que eu achei mais interessante é a forma como eles contam a história. Porque quando você vai nos museus, normalmente você encontra muitos objetos romanos, medievais, etc. Mas eles são os objetos apenas dispersos ali, né? Com informações, etc. Mas você não vê eles no ambiente em que eles deveriam estar. E aqui não, eles constroem como se fossem cenografias em que você vê uma casa romana, como é que seria uma casa romana, um ambiente romano, que objetos eles teriam dentro da casa, uma casa medieval, uma loja do período vitoriano, como é que é. Então a gente vai mostrar isso para vocês agora lá dentro, e vocês vão ver que é muito interessante. E o museu é muito grande e vale a pena você gastar algumas horinhas aqui. Realmente uma aula de história sobre a cidade de Londres. Uma representação, né? Olha o mosaico no chão, aqui o mosaico romano. E aqui, como se fosse um dos aposentos, né? De uma casa romana. Além dos objetos históricos, como em outros museus, em cada lugar aqui eles mostram cômodos mostrando como esses objetos estavam distribuídos, provavelmente, como é que faziam parte da vida das pessoas naquele período. Esse aqui é o período romano. Essas pinturas são bem características, né? Desse período romano, na parede. E aqui uma cozinha romana. Como é que deveria ser uma cozinha romana? A casa anterior era de uma pessoa mais rica e essa aqui já é de uma pessoa mais simples, em que um cômodo praticamente engloba tudo. Ali lá atrás o banheiro, como é que era. Uma coisa muito legal desse museu é que eles tentam fazer reconstruções de cada período. Então, quando você está na parte romana, você tem casas romanas como deveriam ser, né? Alguns cômodos romanos. Aqui já é o período vitoriano, então eles mostram aqui as lojas, ó, como é que deveriam ser as lojas nesse período. E aí tem como se fosse realmente assim, ruazinhas, né, de Londres, com as lojinhas, e você vai vendo assim como deveria ser mais ou menos na época as lojas, o que eles vendiam, como é que era dentro das lojas. Achei muito legal essa forma de contar a história assim, que você vê mais visualmente, né, como é que deveria ser. Aqui era a parte já final do século XIX, início do século XX. E o mais interessante é esse elevador da época. Olha que bonito esse elevador ali, a parte que subia, marcava os andares. Até o elevador era cheio de arte. Eu não canso de lamentar que as coisas hoje em dia sejam tão só voltadas para o funcional e perderam assim essa arte. Aqui é as indicações de andar, ó. Sim, aqui ele com a porta fechada, como é que era. Olha só o elevador com a porta fechada, como é que era. E aqui os indicadores de andares, ó. Algumas lojas têm projeções, ó,
para parecer que realmente tem alguém lá dentro trabalhando, servindo, tá vendo? Aqui é uma loja de doces, ó. E a mulher tá lá tirando os pedidos lá dentro. Aqui bem ao lado do Museu de Londres, nós temos o que restou de uma muralha. Aqui era a muralha antiga romana, foi construída em 110 depois de Cristo por cerca de 1000 soldados romanos. Eles trouxeram a pedra de Kent em 1750 barcos. Eles traziam as pedras para cá e construíram uma grande muralha de 3 quilômetros aqui. Essa muralha foi a salvação em 1666, quando teve o grande incêndio de Londres. A muralha serviu de anteparo e impediu que o incêndio queimasse o restante da cidade. Então, eles acabaram construindo uma outra muralha de tijolos aqui na época, como uma medida para conter incêndios. Já que a muralha tinha sido, eficaz em conter o incêndio, eles construíram essa outra muralha de tijolos. Essa rua se chama Noble Street e hoje em dia são muitos escritórios, armazéns, etc. E hoje nós conhecemos aqui esta muralha romana devido aos bombardeios alemães que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Então essa parte aqui da cidade foi totalmente destruída e no final da guerra os ingleses começaram a reconstruir essa área aqui e os arqueólogos encontraram essa muralha, fizeram as escavações e encontraram. Então aqui, além do Império Romano, essa muralha também apresenta construções medievais, já que a história é assim. Então tem a parte romana, aí em outro tempo se acrescentam novos elementos e assim por diante. E aqui no caminho, uma paradinha na London Bridge. Desse lado o rio Tamisa, do outro lado nós temos o icônico edifício The Chart, que é aquele edifício pontudo e que você pode subir nesse edifício, Você paga para ir lá no alto e ter uma vista da cidade. E lá atrás a Tower Bridge, que depois a gente vai mostrar em mais detalhe para vocês. E agora estamos chegando aqui na região da Torre de Londres. Apesar de ela ser paga, vocês vão ver que esta região tem muita coisa legal para ver, mesmo sem pagar nada. Essa torre, ela fica bem na divisa do que é conhecido como Square Mile, ou seja, a milha quadrada onde nasceu Londres e onde tinha a muralha que cercava Londres. Eu vou colocar aí um mapa que mostra o traçado da muralha para vocês terem ideia da região da cidade de Londres inicial. Aqui em volta da Torre de Londres, uma coisa legal é que tem vários cartazes aqui que você pode ir lendo, sobre a história, falando sobre o local, e que tem em todas as línguas, inclusive português, o que não é tão comum a gente encontrar aqui na Europa, A Torre de Londres é uma fortaleza, um castelo também. Ela funcionou como castelo para os reis, fortaleza e prisão. E você hoje pode visitar ela, custa em torno de 30 libras para você entrar. E a principal atração dentro são as joias, da família real. Você pode ver o conjunto de joias da família real. Lá dentro você não pode filmar, nem tirar fotos, mas é uma atração que, se você ainda não conhece, vale a pena. Aqui, se você não quer entrar, pelo menos vale a pena você visitar o Portão dos Traidores, que fica aqui na Torre de St. Thomas. Esse portão é de 1280 e é muito interessante porque por aqui entravam de barco os traidores para ir para a prisão e saíam daqui também para ir até Westminster para ser julgados, Então eles faziam esse percurso de barco para não ter que passar aqui, não ter perigo de um resgate, alguma coisa desse tipo. Os Tudors, a dinastia dos Tudors, que foram condenados como prisioneiros, muitos entraram por esse portão. E duas pessoas em especial são famosas por terem entrado por esse portão. Eu vou tentar resumir a história para vocês, mas
foi na época do rei Henrique VIII. O Henrique VIII casou com a Catarina de Aragão, que era filha dos reis católicos da Espanha. E aí a Catarina de Aragão tinha como sua dama de companhia Ana Bolena. Só que o Henrique VIII era mulherengo e tal, então ele começou a dar em cima da Ana Bolena e depois de um tempo ele queria se separar da Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena. Então ele pediu ao Papa para que o Papa cancelasse o casamento dele com a Catarina de Aragão, para que ele pudesse casar novamente com a Ana Bolena. Só que os reis católicos eram muito próximos da igreja, né? E o Papa, e na época era assim, quem dava mais vantagens ao Papa e à igreja tinha as benesses da igreja. Então o Papa, claro, negou a Henrique VIII a separação da Catarina de Aragão. Então, o que acontece? O Henrique VIII, brabo porque ele queria se separar da mulher, ele resolve romper com a igreja católica e fundar a própria igreja católica dele aqui, sendo que ele seria o chefe da igreja católica e aí ele seria como se fosse o Papa, ele mandava e desmandava. E aí ele apoia a reforma protestante. Estava na mesma época de Martim Lutero, Calvino, etc. Ele apoia essa reforma e cria um juramento em que as pessoas da igreja tinham que jurar lealdade, né, como se ele fosse o chefe da igreja da Inglaterra. Aí com isso ele consegue anular o casamento dele e casa com a Ana Bolena. Bom, mas como todo bom mulherengo, né, depois de um tempo ele se engraçou por outra. E aí ele queria anular novamente o casamento, só que aí já não tinha mais desculpa, né? Já anulou da primeira, por que vai anular da segunda? Então a desculpa que ele arranjou foi acusar a Ana Bolena, a mulher dele, de ter traído ele, de ter sido adúltera, de ter tentado matar ele, e etc. E atualmente sabe-se que provavelmente isso era tudo falso. E aí ela é julgada, condenada à morte e ele mata ela aqui nessa torre, ela entra por esse portão aqui e ele se casa com a outra mulher. E a Ana Bolena foi quem deu a filha para ele, que é a Elizabeth I, que depois seria a rainha, né? Depois da morte dele. Uma outra coisa interessante é que aqui os prisioneiros que eram mortos aqui, eles colocavam as cabeças dos prisioneiros expostos na ponte que tem aqui na frente, em pontas de lança, para que todo mundo visse que os traidores ali que foram mortos. Outro que foi morto aqui também, que é muito famoso, é Thomas More, que o Thomas More, ele era um filósofo dessa época, e ele, ligado à igreja, ele se negou a jurar lealdade ao rei como chefe da igreja católica. E aí também foi condenado como traidor, porque o rei instituiu uma lei que todo mundo tinha que jurar a ele como chefe da igreja católica. Deixa eu mostrar para vocês aqui então, que bem na frente da Torre de Londres fica ali a Tower Bridge. Esta é a Tower Bridge, um dos pontos turísticos mais famosos de Londres. Antes de falar um pouquinho sobre ela, é bom destacar que as cabeças que eram expostas na ponte, lá na época antiga, como o Christian falou, elas não foram expostas aqui nesta ponte, porque a Tower Bridge ela foi construída muito depois, em 1886, já no século XIX. Ela possui 240 metros de comprimento e as torres possuem 65 metros de altura. O interessante também é que ela é elevadiça, né? Então a parte central ela levanta para passar as embarcações, e para que isso aconteça existe todo um mecanismo que antes era hidráulico e agora é elétrico e hidráulico. É possível
você conhecer as torres e esse mecanismo, mas você paga a entrada que custa 11 libras e 40. E aqui perto da Tower Bridge, vocês nem imaginam, mas no ano de 1934 havia uma praia aqui que o rei Jorge V mandou construir, colocou areia aqui para os habitantes londrinos, especialmente as crianças, porque as pessoas que moravam aqui dificilmente iam à praia, porque a praia fica longe de Londres. E essa praia funcionou até 1971 por causa da poluição do rio Tamisa e também erosão que começou a acontecer e botar em risco as pessoas. Só que hoje o rio Tamisa é um dos rios de grandes cidades mais limpos do mundo. Como vocês podem ver, hoje não existe mais a praia. Este é o Borough Market. Vamos dar uma olhada aqui o que os ingleses costumam comprar. Sabe-se que é comida e dizem que aqui tem comida do mundo inteiro, então vamos conferir. Este mercado é de 1276. Aqui era um mercado de agricultores, né? Durante muitos séculos os agricultores vinham aqui vender o que produziam. E agora ele virou assim um mercado de comida, com barracas e comidas do mundo inteiro. Ele fica bem embaixo de um viaduto, então isso também traz algo diferente para ele, né? Eu achei que ia estar mais cheio de gente, né? Dá para perceber que alguns são turistas, mas a maioria eu acho que são aqui de Londres mesmo. Vejo gente comprando coisa para levar para casa, assim. Os turistas talvez fosse comer direto aqui, né? Não fosse levar nada para casa. Chocolates, ó. Vários tipos de chocolates. Ali tem algumas coisas feitas de canela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Umas rosquinhas, uns biscoitos. Queijos. Tem mais coisa pra lá, ó. Café colombiano. Aquelas pai que a Camila serviu pra gente. Sim. Padaria alemã. Como a Maquele disse, parece que tem comida de vários lugares do mundo. E o mercado eu acho que continua lá do outro lado da rua. É grande, eu achava que era menor. Não, é grande. As comidinhas. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí agora, eu acho que ou é o metrô ou é trem que passa aqui por cima no viaduto. Por aqui? Dá pra ver que tem comidinhas pra comer na hora, assim, lanchinhos, mas também tem essas coisas assim que é mais pra você levar pra casa, assim, né? Produtos mesmo que produzidos por agricultores para você levar para casa. Não sei se agora ainda são agricultores reais ou eles compram e só vendem. Amor? Vou me distrair. Tava olhando as coisas. E aqui eu acho que já é o fim, porque começou aqui uns barzinhos, restaurantes, os pubs aqui. O mercado fica aberto até as 5 horas da tarde. Essa é a Catedral de Southwark.
essa catedral, essa parte não é muito bonita, porque eles construíram um prédio na frente. Se vocês querem uma parte mais bonita assim para tirar fotos, é pela traseira dela. Mas aqui é a entrada da catedral, e essa é uma das catedrais, na verdade não catedral, porque ela foi transformada em catedral mais recentemente, mas ela é uma das igrejas mais antigas de Londres. Ela foi construída em 1086, mas depois ela sofreu danos e reconstruíram em 1220. É uma igreja muito bonita. Aqui dentro você vai encontrar vitrais que retratam as obras de Shakespeare, uma estátua do próprio William Shakespeare, e a catedral em si é uma catedral gótica muito interessante e que vale dar uma passadinha. A entrada é gratuita. Aqui temos uma estátua do William Shakespeare e logo acima tem vitrais. Agora já está à noite, não dá para ver direito, mas são vitrais que retratam obras do Shakespeare. Aqui bem ao lado da igreja dá para ver restos de várias épocas. Então essas partes ali de tijolos, essa parte de tijolos é uma rua romana do século I. Já lá embaixo tem um caixão do século XIII, e aquela parte ali tem uma coluna, é a parte de uma espécie de uma paróquia do século XII. E essa daqui é a prisão mais antiga do período medieval e provavelmente a prisão de mulheres mais antigas da Inglaterra. É a prisão masculina mais antiga em geral e de mulheres especificamente da Inglaterra. Se chama The Click Prison. Hoje é um museu, mas o museu em si não vale a pena você visitar se você quer ver a prisão em si, porque hoje em dia é tudo reconstruído. O que tem lá dentro mais são instrumentos de tortura medieval, esse tipo de coisa. Então, se você nunca viu assim esses instrumentos, aí vale a pena, né? Se você quer conhecer. Mas se você já viu outros museus com instrumentos de tortura, não vale a pena entrar só por causa da prisão em si. Mas o local é muito importante. Esse nome The Clink é uma onomatopeia, como muitas coisas em inglês, né? Então, por exemplo, bater é knock knock, é o barulho de bater. E esse daqui, clink, provavelmente é da batida da fechadura, né, de ferro, fazendo clink, clink, quando batia, né, trancava os prisioneiros. Outra coisa interessante é que essa prisão foi criada pelo bispo de Winchester. No período medieval, como a gente já falou em outros vídeos, a igreja se confundia com a nobreza, né? Tudo era mais ou menos a mesma coisa. E esse bispo era mais ou menos o rei da região aqui. Ele comandava tudo aqui e cobrava impostos de quem aqui trabalhava nas terras dele, de quem passava por aqui, etc. E quem não pagava os impostos, então ele era um juiz também e botava na cadeia. E aí ele botava nessa The Clink. Então essa prisão desde 1144, sabe-se que já tinha uma prisão aqui antes, desde 860 por aí, mas era só um quartinho. Em 1144 vira uma prisão realmente maior, em que passam a prender todas as pessoas que não pagavam, hereges e etc. Então é um ponto muito interessante para se conhecer aqui de Londres, que vale a pena dar uma passadinha, já que fica bem do lado do Borough Market. Então se você vem visitar o Borough Market, dá uma passadinha aqui e conheça essa pérola da história. E às margens do rio Tâmisa, vamos nos despedindo. Em breve, mais vídeos de Londres. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.